Irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 126, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, por André Luiz. Então a sequência, vamos dar sequência porque o assunto é o mesmo do vídeo anterior. Vou voltar aqui 2, 3 linhas. Se esse homem não houver, isso é o ministro Sânzio dizendo, se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Olha que sabedoria. Olha aqui. Porque as tentações, não obstante, reforçadas por fora de nós, Vamos tentar analisar isso aqui? Olha aqui, ó. Não obstante reforçar, porque as tentações, né? Não obstante reforçadas por fora de nós, então o que seriam essas tentações reforçadas por fora de nós? Olha aqui, ó. Porque as tentações, não obstante, reforçadas por fora de nós. Que seriam essas tentações reforçadas por fora de nós? Bebida, cigarro, drogas, prostituições, furto, roubo, traições, o lixo da internet, né? O lixo da rede social, das redes sociais. Tudo que os sistemas nos oferecem, os marketings, as propagandas de festas, marketings de roupa, moda, desfiles, festas e mais festas, orgias, não é? A sociedade, marcas de automóvel, roupas, marcas de roupas, marcas de sapato, o exibicionismo, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a beleza momentânea, externa, a beleza do homem, a beleza da mulher, aquela beleza momentânea que as pessoas cobiçam, bate os olhos e já nutre ali sentimentos pornográficos. O que as redes sociais nos apresenta de pornografias, filmes inapropriados, filmes que intoxica a nossa alma mais ainda além do que já nos encontramos intoxicado. Cerveja, churrasco, o álcool em geral, fofocas, enfim, julgamento, julgar as pessoas, apontar o defeito das pessoas, reparar as pessoas,
falar mal das pessoas, pensar mal das pessoas. Isso tudo externo. Aí vem lá o mês de dezembro, que é o mês do consumismo no comércio. Aí vem lá fim de ano. Aí vem lá carnaval, samba. Isso tudo é o lado externo. Olha aqui, ó. Olha, eu vou voltar aqui para você, ó. Porque as tentações, não obstantes, reforçadas por fora de nós. É isso que eu descrevi aqui. Bom, é 0,5% do que existe, né? Que nós descrevemos aqui. Porque existe um número inimaginável de tentações externas, né? Porque, olha, se nós formos enumerar as tentações externas, ficaríamos aqui alguns meses só descrevendo o que significa as tentações externas. Então, ó, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Você consegue entender, ó? Por fora de nós, começam em nós. Não é verdade? Começa em nós. Vamos analisar agora esse começam em nós. Por quê que as tentações externas, elas começam em nós e alimentam-se de nós mesmos? Mas vamos aqui, ó, começam em nós. Você há de convir comigo, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu bebo porque meu pai bebia, porque minha mãe bebia, meu avô bebia, meus tios todos bebiam, então eu aprendi a beber com eles. Mentira. É a alma daquele indivíduo que chegou à Terra intoxicada de existências passadas. Não vem com essa desculpa, não vem querer jogar a culpa no pai ou na mãe, ou, por exemplo, se você não presta, não culpe o teu pai e a tua mãe, não. Não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não presta, se você fuma, se você bebe, se você prostitui, enfim, mata, rouba, não culpe o teu pai e tua mãe, que também era do crime, não. Ah, mas eu aprendi com eles. Mentira. É preciso entender uma coisa. O teu pai, a tua mãe, o teu tio serviu de estupim a você, que trouxe de existências passadas esse vício, de forma que, ao chegar ali naquele lar, você que já era intoxicado, chegou ali intoxicado, viciado, é lógico que você encontrou praticamente tudo de mão beijada. Você não precisou ir longe, você encontrou dentro de casa mesmo aquilo que você trazia no teu eu. Não é? Olha aqui, ó. Começam em nós. Por fora de nós, começam em nós. Então, por exemplo, se eu não trago o vício da bebida, o vício do cigarro e muitas outras coisas,
E eu chego e reencarno. Meu pai bebe, minha mãe bebe, meu pai fuma, minha mãe fuma, meu tio, meu avô. Mas se eu não trouxe comigo, eu não bebo, eu não fumo. A prova tá aqui. Eu sou prova disso. Sabe por quê? Trabalhei a vida inteira com pessoas de tudo quanto é espécie de vício. Portadores, esses amigos meus, de tudo quanto é espécie de vícios que eu não vou dizer aqui. E, no entanto, nunca matei, nunca roubei, nunca usei drogas. Por que que eu nunca matei, nunca roubei, nunca usei drogas? Nunca prostituí. Por quê? Porque eu não trouxe comigo. Eu não trouxe essa necessidade. Eu eliminei esses vícios em existências passadas. E eu convivi com pessoas desse nível, inclusive dentro da minha própria família. Mas eu não tive essa necessidade. Então vejamos, se eu sou uma pessoa que me policio os meus sentimentos, os meus desejos, policio os meus olhos, policio a minha boca, policio o meu ouvido, né? Então, por exemplo, passo a mulher próxima a mim, eu não a cobiço. Por quê? Porque eu a vejo como minha filha. Eu a vejo como minha irmã em processo de evolução. Por que que eu a vejo na condição de uma filha minha? Porque eu não trago essa necessidade de existências passada para essa existência. Então eu vejo as pessoas com os olhos da minha alma que já se libertou dessas necessidades. Agora, se eu trago esse tóxico, ao passar uma mulher perto de mim, eu já dou aquela olhada para trás. Ao passar um homem próximo a mim, eu já dou uma olhada para trás. E assim a coisa vai. Alguém não precisa nem me convidar para um churrasco, que eu já estou ali, eu sou o primeiro a chegar. Ninguém precisa me oferecer uma cerveja, que eu já vou logo, já pego a minha latinha, já abro, já estou ali bebendo. E ninguém precisa me oferecer um cigarro, que eu já vou lá e já pego no bolso daquele indivíduo que está ali um cigarro. Me arruma um cigarro para mim, por favor? Depois eu te pago. É assim que funcionam as coisas, gente. Então, nunca que devemos culpar as outras pessoas pelos nossos vícios. Porque nós que trazemos o que presta e o que não presta. Eu não aprendi nada com o meu pai, com a minha mãe. Eles não me incentivaram a matar, a roubar, a prostituir, a fumar, a beber, nada. Se eu mato, se eu roubo, se eu furto, se eu prostituo, se eu mexo com droga, é porque eu não presto. Eu vim de outras existências não prestando. Então aqui eu encontrei aquela válvula de escape através dos meus pais. É uma história que nós estamos contando. Porque meus pais não foram assim, né? Então nós trazemos, olha aqui para você ver, ó. Porque as tentações, não obstante, reforçadas por fora de nós, já expliquei isso aqui, começam em nós. Então, começa em mim. O mal reside no meu interior. O mal reside no meu coração. O mal e tudo que não presta reside na minha mente.
Eu que vejo as mulheres com segundas intenções. Eu que vejo os homens com segundas intenções. Eu que cobiço as coisas alheias. Eu que desejo as coisas alheias. Eu. Você consegue entender? Por que que eu sou assim? Porque eu trouxe comigo de existências passadas esses vícios. E aqui, por falta de recursos educativos, né, eu amealho o que não presta através dos sistemas aqui. Então, olha só, em nós, começa em nós e alimentam-se de nós mesmos. Então, tudo isso se alimentam de nós mesmos. Então, eu trago de existências passadas e todos esses vícios se alimentam de nós mesmos, se alimentam de mim mesmo. Então, seria a mesma coisa como, por exemplo, um verme, né? De vez em quando os médicos dizem assim, é preciso dar vermífugo para essa criança. Tá, então você já conseguiu entender o que eu quero dizer. Então você observa, a criança, nós, devido à nossa natureza, os alimentos que nós comemos, trazemos no nosso organismo vermes, que se nós não tomamos vermífugo, obviamente, esses vermes, eles se alimentam do que nós alimentamos. É a mesma coisa aqui, ó, que o ministro Santos está dizendo. Não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós, porque eu que trago o que não presta dentro de mim. Eu que trago o que presta dentro de mim. E alimentam-se de nós mesmos. Então, semelhante atrai semelhante. Então, tudo de ruim que já aconteceu na tua vida e que está acontecendo na tua vida, não culpe o destino, porque não existe destino. Não culpe os teus pais, porque nós não herdamos nada dos nossos pais. Uma vez que retornamos ao corpo físico sem aquela necessidade. Agora, o indivíduo que retorna ao corpo físico, trazendo com ele esses vícios, se ele reencarna naquele lar e ele encontra ali os pais que são usuários de tudo que não presta, pode ter certeza de que se ele não lutar bastante desde o princípio, ele se sucumbe novamente. É Sanzio que está dizendo aqui, olha só para você ver. É Sanzio que está dizendo aqui. Pela prática da fraternidade do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente esse indivíduo escapará ao suicídio de novo. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, as tentações por fora de nós, inclusive os obsessores também por fora de nós, porque existem obsessores desencarnados e existem obsessores encarnados, né? Então, ó, por fora de nós,
começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Então, não há como fugir. É lutar, é persistir no bem, desejar o bem, falar o bem, pensar no bem, rogar a Deus e a Jesus, a Mãe Santíssima, buscar ajuda, pedir socorro. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque muitas pessoas, em meio a muitas crises, devido à ignorância que traz também dentro de si, tem vergonha de pedir ajuda a um psiquiatra. Tem vergonha de abrir, vou usar um termo assim, tem vergonha de abrir o jogo com um amigo, com uma amiga, e contar para essa pessoa o que ele está pensando, os pensamentos que ele anda tendo. Ora, gente, vergonha. Que isso? Vamos ser mais humildes, né? Eu costumo, inclusive, eu digo muito para o meu filho, né? Eu posso dizer porque é meu filho, eu digo muito para o meu filho, que chama-se Carlos, o espírito nobre que está aqui no corpo físico, né? Eu digo para ele assim, sempre assim, bem, nós falhamos muito porque não somos humildes. Porque se fôssemos humildes, não falharíamos tanto. E ainda digo para ele assim, mais ou menos assim, todos nós, humanidade, deveríamos visitar os hospitais de câncer que existe aqui no mundo, principalmente nós aqui no Brasil, o Hospital do Câncer de Barretos e o Hospital do Câncer aqui de Passos, próximo a São Sebastião do Paraíso. Gente, caminhando para lá, para cá, dentro do Hospital de Barretos do Câncer e do Hospital do Câncer aqui de Passos, 1-2 horas, saímos lá fora, respiramos fundo. Graças a Deus. Eu que achava que tinha problema, eu não tenho problema nenhum. Eu posso te dizer da seguinte forma: você que está pensando em se matar, se você visitar esses hospitais do câncer, ao sair lá fora, você vai pensar, realmente, eu não devo me matar, porque eu achava que eu tinha problema, mas tem pessoas que têm mais problemas do que eu, e tudo passa. Tem uma historinha, ela já é conhecida do público, mas para encerrar o vídeo, eu vou dizer assim. Uma mulher, ela ia, né, no Chico Xavier e dizia: ai, Chico, eu não estou aguentando a minha cruz. A minha cruz é muito grande, Chico. Eu não aguento mais a minha cruz, Chico. E toda vez que ela ia lá no Chico, ela clamava, 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 clamava. Um dia o Chico pediu para que os amigos espirituais resolvessem o probleminha daquela nossa irmã, né? E os amigos espirituais pegaram ela à noite em espírito e levaram ela até um departamento no plano espiritual. Abriram um galpão imenso e disseram para essa nossa irmã: veja bem, aqui dentro desse galpão existe cruz de tudo quanto é tamanho, 1000 metros de comprimento, de altura,
500 metros de altura, 100 metros, 50 metros, 20 metros de altura. Tem cruz de tudo quanto é tamanho. Aí ela pegou, olhou naquele mentor e perguntou para ele assim, mas o que significa isso? Não, porque a senhora estava clamando demais da cruz da senhora, então nós resolvemos ajudá-la. Então a senhora fica à vontade, escolha uma outra cruz. Se a senhora quiser escolher uma outra cruz, a senhora pode escolher. Ela falou, posso escolher? Pode, fique à vontade. Ela deu uma olhada para lá, uma olhada para cá, e em meio à cruz de tudo quanto é tamanho e peso. 5 metros, 10 metros, 8 metros, 1 metro, 1 metro e meio, meio metro. Ela viu uma cruz de 10 centímetros. Não, minto. Ela viu uma cruz de 5 centímetros. E ela correu e pegou essa cruz. E veio toda alegrinha. E disse para o mentor assim, um amigo espiritual que a levou até ali. Já encontrei. É essa aqui. Aí o mentor olhou nela e falou assim, mas eu não estou entendendo a senhora. Ela falou, mas por quê? Ora, eu a trouxe aqui para a senhora escolher a mesma cruz. Ela falou, como assim? Pois essa aí é a cruz que a senhora carrega lá na terra. A senhora escolheu a mesma. Você conseguiu entender a mensagem? Meu amigo telespectador, você conseguiu entender? A mensagem é: nunca que devemos pensar que o nosso problema é maior que o problema das pessoas alheias. Não. Tem gente sofrendo demais nesse mundo. Mas veja bem, ninguém reencarna para sofrer. O sofrimento é uma escolha. Porque nós podemos, sim, quitar as nossas dívidas de existências passadas através da benevolência, da indulgência, através do amor, da prática, do exercício da caridade. Mas, devido ao excesso de orgulho, de egoísmo, de desculpismo, nós deixamos de lado o amor e abraçamos a dor. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia.